tá? Vamos lá. A segunda função é a organização. Criar as estruturas, desenhar os cargos, organizar os recursos para alcance das metas estabelecidas no planejamento. Então, você é como se fosse um administrador, meu amigo. Você já viu uma oportunidade, aí você vai fazer o quê? Vai organizar os recursos que você tem para você poder atingir aquela meta que você já destacou lá no planejamento. Por exemplo, eu quero passar no mestrado. Então eu tenho que organizar meus recursos. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Né? Então eu vou organizar os meus recursos. A terceira função, gente, essa aqui é muito importante, é a direção. É distribuir as funções. Presta atenção nessa palavrinha aí, motivar. Como é, aqui nessa palavrinha, a gente pode ter, pensar na diferença entre o chefe e o líder. O que é o chefe? O chefe, ele utiliza do cargo dele, da autoridade dele, para ele impor um medo nas pessoas e obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer, sem que elas não querem fazer. Elas fazem porque elas têm medo do chefe, têm medo de perder o emprego, né? E aí, como é que eu faço então para as pessoas não terem medo de mim? Como é que eu faço para motivar as pessoas? Galera, volta a falar, tem um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como que você motiva alguém, gente? É quando você ganha o respeito daquela pessoa. É o líder, é o diferente do chefe, né? O líder, ele faz com que as pessoas façam o que ele quer, sem que ele tenha que mandar. Elas fazem porque elas querem fazer. Por que elas querem fazer? Porque ele ganhou o respeito delas. Ele ganhou o respeito da outra pessoa. E como é que eu ganho o respeito de um amigo, o respeito de outra pessoa? Se coloque no lugar dele sempre. Antes de você ser ignorante, tratar mal alguém, ou falar de alguma forma mais ríspida com alguém, principalmente com um colega de trabalho, primeiro se coloque no lugar dele, para você ver se ele vai gostar, para ver se você vai gostar, né? Então, seja uma pessoa, mostre que você se importa com aquela pessoa. Você se importa com o que ele gosta, você se importa com a forma dele pensar, mesmo que você não concorde, né? Se você não concorda com aquela pessoa, com a forma dela de pensar, mas você precisa respeitar aquela pessoa. E aí você ganha o respeito dela de volta. Né? Não é porque ela pensa diferente que ela é sua amiga. Não, ela só pensa diferente de você. E quando ela percebe que você respeita isso, que você se coloca no lugar dela, e aí você ganha o respeito dessa pessoa. E depois que você ganha, meu amigo, já era. Aí você se torna um líder. Estabelecer cargos para cada indivíduo, né? Você vai direcionar, aí passar o bastão, passar a responsabilidade para outra pessoa, né? Então é por isso que é importante a gente sempre ser a solução de um problema, nunca ser um problema. Por exemplo, eu fui contratado para o Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, para ser o professor de administração do campus. Por quê? Não tinha o professor. Aí já pensou se eu chego lá, eu sou um professor que eu falto, que eu chego atrasado, que eu não lanço as minhas notas no cigarro, né, meus alunos não gostam da minha aula, ou seja, eu vou chegar lá, eu vou ser mais um problema. Já tinha um problema, que era a falta de professor. Eu vou acabar sendo mais um problema. Então, você precisa ser a solução do problema, nunca o problema, tá? E a última função é o controle. Verificar se as atividades determinadas no planejamento atingiram o resultado esperado. O que é o controle, galera? É você ver se lá o que você planejou, que você botou na ponta do lápis lá no papel, se deu certo, se você chegou naquele objetivo. Se você não chegou naquele objetivo, alguma coisa deu errado. E aí você vai investigar, você vai consertar e aí você vai planejar novamente. Aí depois você organiza novamente, direciona novamente e aí você vai verificar, fazer o controle. É uma forma de controle, por exemplo, bem simples para você entender, de planejamento, direção, organização e controle. A gente vai ver até isso na próxima aula. É uma lista de supermercado. Por exemplo, aquilo nada mais é que você está fazendo um planejamento. Você vai planejar o que comprar no supermercado para você não esquecer nada. Ou comprar o que já tem. Né? E aí você planeja tudo aquilo numa lista. Depois você organiza o que você tem que fazer.
tem que pegar o seu carro, a sua moto e tudo, e ir lá no supermercado, levar o seu cartão, levar o seu dinheiro, né? Você direciona os seus esforços para fazer isso. Naquele momento você fala para todo mundo, olha gente, eu vou lá no supermercado agora e tal, tudo bem. E aí quando você colocou tudo dentro do carrinho, você vai fazer o quê? O controle. Você vai olhar naquela lista e ver se não esqueceu nada, né? Ou se você pegou alguma coisa que não era necessário. Então o controle é a verificação dos itens, né, que você viu naquela lista. E aí, galera, então essas são as 4 funções básicas do administrador. Falei para vocês que eu ia ensinar uma forma que vocês nunca mais vão esquecer, né? A forma é essa aqui, ó. É o PD, é o PODC, né, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, o que que eu fiz, galera, para eu nunca mais esquecer isso aqui? Eu fiz uma cola na hora da prova. Eu coloquei nos meus dedos aqui, assim, olha. Eu coloquei. Eu tenho certeza que vocês não fazem isso, né, galera? Vocês não colam, vocês não colam. Nossos alunos do IFPA não colam, né? Mas eu fiz isso na faculdade. Então, quais são as 4 funções básicas do administrador? Eu coloquei nos meus dedos minutos antes da prova para eu não esquecer. Planejamento, organização, direção e controle, né? Só que quando eu estava escrevendo na ponta dos meus dedos, eu acabei lembrando, eu não esqueci nunca mais disso. Então, para você não esquecer, qual é a palavrinha que forma aí com essas 4 letras? É o pode crer, meu irmão. Né? Então, quando eu falar com vocês pode crer, vocês já sabem, pode crer. O que é o pode crer? São as 4 funções básicas do administrador: planejar, organizar, direcionar e controlar. Ok, meus amigos? Daqui a pouco eu mando as atividades dessa aula para vocês. Grande abraço, espero que tenham entendido. Fique com Deus.